Olá gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, professor de Geografia do POP, e hoje eu estou aqui para apresentar uma dica de Geografia na tua prova da URG, certo? Bom, um dos quesitos que mais cai na tua prova, que até é um assunto reincidente, cai toda vez, praticamente já é anual esse assunto, é as pirâmides etárias em população, na demografia, certo? Bom, as pirâmides etárias são 3 tipos. Uma é uma pirâmide de subdesenvolvimento, outra pirâmide é uma pirâmide em desenvolvimento, e a terceira pirâmide é a pirâmide desenvolvida, certo? Bom, a pirâmide de subdesenvolvimento é uma pirâmide que tem uma base mais larga, ela tem o meio dela é um pouco mais cheio e o topo dela é um topo quase não existe, ele é muito fininho. O que quer dizer isso? Bom, na base, na parte horizontal da tua barra, ali é dividido por sexo, homens e mulheres, feminino e masculino. E a barra vertical é o número de idades, é por idade que se mede. Então, quanto mais sobe a sua barra, essa barra dá o limite da tua idade, chegando até mais ou menos 70, 80 anos, ok? Bom, essa pirâmide subdesenvolvida, pelo fato de ter uma base larga, significa que nascem muitas pessoas. O meio dela significa que tem muitas pessoas dentro da população economicamente ativa, a PEA. E no fim dela significa que não tem muitos idosos, ok? Já a pirâmide em desenvolvimento, que é a pirâmide do meio, é uma pirâmide que tem uma base um pouco mais curta em relação à anterior, um meio um pouco mais recheado em relação à anterior também, e o topo dela é um pouco mais cheio. O que quer dizer isso? Bom, significa que não nasce mais tantas pessoas como nasciam antigamente. No meio dela significa que aquelas pessoas que haviam nascido naquela pirâmide já evoluíram, já estão mais velhas, porque o eixo central significa idade, estão ali no meio para contribuir economicamente para a população, que é a PEA, população economicamente ativa, e o topo dela está um pouco mais largo, significa que aquelas pessoas mais idosas se mantiveram e não foram sofrendo problemas endógenos ou exógenos, como era comum na primeira pirâmide, ok? Bom, e a terceira pirâmide, que é a pirâmide desenvolvida, é a pirâmide que praticamente quase que se inverte na primeira, certo? Então significa que a base era uma base mais curta, uma base menor, não nasce tantas pessoas como nasceriam na primeira e na segunda pirâmide. O meio dela tem muita gente, ou seja, mais pessoas do que nas outras duas, certo? E o topo dela é um topo um pouco mais largo em relação às outras duas. Significa que tem um bom índice de envelhecimento desses países, ou seja, essa pirâmide é de um país velho, aquele país que é um país desenvolvido, um país característico da Europa, por exemplo. O país que tem uma pirâmide, lembrando uma pirâmide em desenvolvimento, a segunda pirâmide, é o país que nós vivemos, o país Brasil, certo? E a primeira pirâmide é um país subdesenvolvido, como por exemplo um país da África, um Quênia ou um Moçambique. Esses países são países que têm uma pirâmide bem naquele perfil mesmo, certo? Bom, essa é a minha dica para URGS Geografia, ok? Até a próxima, valeu!